Salve, salve galera do Preparatório San Diego, tudo bem com vocês? Professor William aqui. Hoje a gente vai entrar aí no assunto do sistema nervoso, continuando ainda na nossa série de fisiologia animal. Então o sistema nervoso, juntamente com o sistema endócrino, que a gente também vai estudar, vão ser os sistemas que vão controlar todas as atividades do nosso corpo. Sistema nervoso controlando através de impulsos nervosos, onde você vai ter a presença dos neurotransmissores, e o sistema endócrino controlando o nosso corpo através dos hormônios, que vão ser secretados pelas glândulas endócrinas. Quando a gente olha para o sistema nervoso, a anatomia dele básica é o quê? Dividi-lo em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. No sistema nervoso central, você vai ter ali o encéfalo, que fica dentro da nossa caixa craniana, e a medula espinal ou medula espinhal, os dois jeitos estão certos, que desce por toda a nossa coluna vertebral. Então esse seria o sistema nervoso central. Quando você fala do sistema nervoso periférico, você vai ter aí a presença dos gânglios nervosos, que são acúmulos de células nervosas, e você vai ter os nervos se irradiando desse sistema nervoso central, levando esses nervos até a periferia do nosso corpo, até a ponta do nosso dedo. Tá? E é através disso que a gente consegue ter movimento, sensações, respostas a estímulos externos. Então, qual é a função desse nosso sistema nervoso? Processar e armazenar informações, funcionamento fisiológico, em que sentido? Vai controlar o nosso corpo através de dois fatores, sensação e resposta. Então, sempre que se o nosso corpo, nosso sistema nervoso perceber alguma alteração, ele vai produzir uma resposta. Quando você encosta em alguma coisa que está quente, automaticamente você tira a mão dali, porque o seu corpo percebeu aquela informação e a resposta que ele teve foi para você tirar a mão dali. E outra função muito importante é o comportamento, tá? Tanto fisiológico quanto cognitivo e de relacionamento com outras pessoas. E aqui a gente tem o desenvolvimento embrionário, né? Às 3 semanas de vida daquele embrião, ele já está sendo formado. Então, conforme aquele embrião vai crescendo, o sistema nervoso também vai se desenvolvendo, se diferenciando, e quando o bebê chega lá nos 9 meses, ele já está com todo o seu corpo, com todo o seu aparelho cerebral formado. Telencéfalo, cerebelo e tronco cerebral, que são partes que a gente vai ver separadamente mais à frente. Então aqui você tem a diferença desse encéfalo, ou seja, de todo esse órgão que fica dentro da nossa caixa craniana. Está separado por cores. Então você tem o telencéfalo, que vai ser ali, a camada mais desenvolvida, quando digo em relação a tamanho. Você tem o diencéfalo, que é bem pequenininho, e aí você tem uma estrutura que é chamada de tronco encefálico, onde você vai ter a presença do mesencéfalo, da ponte e do bulbo. E você vai ter o cerebelo logo atrás do tronco encefálico e abaixo do telencéfalo. E quando a gente fala desse telencéfalo, ele é basicamente o nosso cérebro, tá? E ele vai ser o centro de processamento de informações. Vai ser dividido em 2 hemisférios. Você tem o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito, onde você vai ter ali o centro da fala, o controle da sua escrita, o córtex auditivo, ou seja, é a região que processa as vibrações do tímpano e entendem aquilo como palavras, sons. Você vai ter o centro de interpretativo geral, está relacionado aí à linguagem e a cálculo. Então você vai conseguir perceber quando aquele problema está pedindo para somar, para dividir, quando que a professora está pedindo um verbo, um adjetivo, enfim. Isso do lado esquerdo. E ele vai ser responsável por a pessoa ser canhota. Quando você fala do lado direito, em contrapartida, você vai ter o quê? Do outro lado, você tem a análise de tato. Então, é o sentimento de você conseguir perceber as coisas com os receptores táteis. Você tem o córtex aditivo, aí também da orelha esquerda. Você tem o centro de visualização e análise espacial, então aquelas pessoas que conseguem olhar um cubo e perceber que ele é meio 3D, não sei o que, tem essa visão mais tridimensional, tem uma análise espacial melhor, geralmente são pessoas que desenham muito bem, tem essa região mais desenvolvida. E você tem o córtex visual, tá? Então você tem tanto lado direito quanto lado esquerdo, ali alguma hora controlando a mesma coisa, só que de lados diferentes,
ora controlando coisas diferentes. Então esse vai ser o centro de processamento do nosso corpo. Então esse é o telencéfalo, presente no nosso sistema nervoso central. O hipotálamo ele vai estar ali na região do diencéfalo e ele é responsável por muita coisa dentro do nosso corpo, justamente porque ele tem um controle muito grande em relação às funções do nosso corpo. Então, regulação de temperatura, controle do sistema nervoso autônomo dos seres humanos, ou seja, aquele que funciona sem que você precise se importar, né? Sem que você precise pensar naquilo. Então, respiração, batimentos cardíacos, né? Vai ser responsável, no caso dos movimentos respiratórios, é função do bulbo? Sim, mas quem está recebendo a informação é o hipotálamo, passando aquela informação para o bulbo. Então, atua no processo de contração muscular, cardíaco e liso, ou seja, batimentos do coração e movimentos peristálticos, movimentos que acontecem tanto no esôfago quanto no intestino e no útero também. Bexiga também. Controla vários hormônios por meio da hipófise. Então, o hipotálamo e a hipófise vão estar muito relacionados ali, sistema nervoso, sistema endócrino, controlando os hormônios no nosso corpo. Então, regula a secreção de diversas glândulas que também produzem hormônios. Então, você vai ter o sistema nervoso pedindo para uma glândula liberar um hormônio para esse hormônio agir ou em outra glândula ou em alguma região do nosso corpo. Atua nos processos relacionados ao desejo sexual, ou seja, ao libido, regula estados de consciência e os horários de vigília e de sono. Então vai ter uma importância muito grande na manutenção do nosso corpo, na recuperação do nosso corpo após todo um dia aí, de trabalho. Regula as atividades urinárias e aí está falando ali, sobretudo com relação às funções hormonais. E quando eu digo isso, quando a gente falar de sistema excretor, vocês vão ver que tem uma relação ali entre o hormônio antidiurético e as funções renais, e tudo isso controlado por hormônios. Vocês vão ver a diferença sobre isso. Tem o controle das emoções, e esse controle das emoções ele vai ser feito juntamente com o sistema límbico, que é o sistema responsável ali por interpretar as emoções. Então, tristeza, dor, felicidade, amor, percebidas por esse sistema límbico, mas tem uma certa relação ali com o hipotálamo também. E regula a sensação de fome e sede. Então, sempre que você está com fome ou que você está com sede, o seu corpo vai indicar isso para o seu sistema nervoso e o seu sistema nervoso vai fazer alguma resposta em relação àquilo. Você vai ficar com a boca seca, você vai aumentar a quantidade de saliva, você vai ter os movimentos lá do estômago, fazendo aquele estômago roncar. Né? Então, tudo isso é controlado por essa glândula chamada hipotálamo. Você tem o cerebelo também, né? Que é essa região mais escura ali, que fica logo atrás do tronco encefálico. Então, a principal função do cerebelo, manter o equilíbrio e da postura corporal. Então, manutenção do equilíbrio e da postura corporal. Então, se eu estou em pé, se eu estou deitado, se eu estou de lado, se eu estou do outro. Então, o seu corpo ele entende que você está em determinada posição. Tá? E quando eu falo ali embaixo de controle de tônus muscular, o que é isso? O cerebelo está bem relacionado com essa questão de postura do nosso corpo. Então, quando você está com sono, você tem uma perda desse tônus muscular. O que é isso? Se eu estou aqui na postura dando aula, eu estou o quê? Estou em equilíbrio e minha postura corporal está ereta. Minha cabeça aqui, meu corpo, meu tronco, está tudo certinho. Se eu tivesse com sono, é muito comum você ver vídeo disso de criança, né, na internet, como é que ela fica? Aí ela dá aquela... O que é isso? Por um momento, o seu cerebelo perdeu o controle desse tônus muscular. É por isso que você faz isso. O músculo amoleceu, aí você dá aquela pescada. Então, ele vai ser responsável por essa certa rigidez muscular que a gente possui. E quando você vai dormir, isso tudo relaxa e você dá aquela famosa pescada. Tá? Então, coordena movimentações corporais relacionadas ao músculo esquelético. Jogadores de futebol, jogadores de basquete, vocês já perceberam que esses caras, esportistas de maneira geral, eles possuem certas habilidades que uma pessoa não consegue? Tipo, o Messi consegue chutar a bola e, sei lá no V, que a gente chama, né? Lá no V, lá na junção da trave. Pô, o Stephen Curry, que é o jogador de basquete, consegue acertar a cesta do meio da quadra. Como é que esse cara consegue fazer isso? Treinamento excessivo e costume do cerebelo. Seu cerebelo ele faz ali uma espécie de cálculo para saber a força que você tem que fazer
e como que você tem que fazer. Tem um experimento que se a gente estivesse em aula, eu ia pedir para vocês fazerem, ia fazer com vocês, que é o quê? Pega uma bolinha de papel, amassa, tenta acertar na lixeira. Lixeira um pouquinho longe, tá? Tenta acertar. Num primeiro momento você vai errar. Tá? Provavelmente você vai errar, né? Aí você pega e tenta mais uma vez. A cada vez que você tenta, você se aproxima mais do objetivo. Por quê? O seu sistema nervoso ele vai controlando. Ó, dessa vez, menos força, ou mais angulado, mais reto. Então o cerebelo ele faz esse que a gente chama de ajuste fino dos movimentos. Né? Por isso que o cara consegue arremessar a bola do meio da quadra e ela passa pela cesta sem bater no aro. É justamente porque ele tem esse controle de movimentação corporal e ajuste fino. Captação de impulsos sensitivos de todo o corpo, ou seja, tendão, músculo e articulação. Então, de certa forma, o cerebelo está muito relacionado com o tecido estriado esquelético, tá? Músculos de maneira geral. E em relação com a aprendizagem motora, foi isso que eu acabei de falar para você. Você vai aprendendo a força que tem que usar, o jeito que tem que usar para você conseguir atingir aquele objetivo. Seja fazer um gol, seja fazer uma cesta, seja o cara que está jogando sinuca, acertar na caçapa e por aí vai. E a gente tem um tronco encefálico. Esse vai controlar as funções vitais do nosso corpo. Onde você vai ter nesse tronco encefálico os centros de controle de respiração, principalmente lá no bulbo, tá? Vai controlar os movimentos respiratórios de inspiração e expiração e controlar nossa temperatura no metabolismo basal. Então, controle de temperatura juntamente com no metabolismo basal, juntamente com o controle de temperatura de maneira geral, função de tronco encefálico e hipotálamo. Então, controla a pressão sanguínea e os batimentos cardíacos, são coisas do sistema nervoso autônomo, ou seja, você não consegue controlar. Regulação da atenção e do estado de alerta e prontidão e função motora sensitiva, inclusive dos mecanismos de dor. Vai interpretar aquilo, vai mandar lá para o encéfalo para ver qual vai ser a resposta que a gente vai ter em relação àquilo. E a nossa famosa medula espinhal, que vai ser responsável aí por conduzir impulsos nervosos. Ela recebe impulsos do sistema nervoso periférico e encaminha esses impulsos até o sistema nervoso central, ou seja, até o encéfalo. E partindo da nossa medula espinhal, a gente tem alguns pares de nervos. Tá? A gente tem os nervos cervicais, que saem da cervical, a gente tem os nervos torácicos, que saem do tórax, sacral, que saem da região do sacro, né? E coxígena, que partem lá da região do cóccix. Então você vai ter ali uma grande quantidade de nervos, todos saindo dessa medula espinhal ou espinal, indo para a periferia do nosso corpo. E esses nervos, ou eles vão levar informações, ou eles podem perceber informações para levar até o sistema nervoso central. E aqui a gente tem o nosso sistema nervoso periférico, nós temos aí os pares de nervos cranianos que vão controlar a movimentação do rosto. Tá? Você tem língua, expressões faciais, piscar o olho, mexer o nariz, enfim. Você tem os nervos cervicais, torácicos, lombares, sacrais e coxígenos, como eu já tinha falado. E ali na imagem você tem exatamente a disposição de onde fica cada um desses nervos ao longo do nosso corpo. E a gente tem as meninges, que são ali estruturas de proteção do nosso sistema nervoso central. Então ele vai estar no nosso encéfalo, descendo por toda a nossa coluna vertebral na medula espinhal. E ele vai proteger de que forma? Possui 3 camadas. Tá? Você tem a dura mater, dura porque ela é dura mesmo. Você tem a aracnoide mater, que ela tem esse nome porque como ela tem umas estrias, ela parece meio que uma aranha em alguns casos. Então por isso que é aracnoide. E você tem a pia mater, que é a mais próxima do cérebro e é a mais fininha. E quando você tem um problema chamado meningite, por que isso ocorre? Porque você tem a inflamação dessas meninges. Então, qual é o principal problema disso? Você vai exercer uma pressão intracraniana muito elevada, que não é comum, podendo causar ali algumas lesões. Tá? E essas lesões podem estar principalmente relacionadas à audição e à fala, mas também podem afetar a parte motora do nosso corpo. Então, tem pessoas que, depois de velha, pegam meningite, né?
infelizmente, ficam com sequelas, e uma dessas sequelas é surdez. E ali a gente tem as partes que compõem lá a caixa craniana. Depois da dura mata você tem o osso, tem o periósteo e tem o couro cabeludo. Então tudo isso para proteger essa região. E quando a gente fala de sistema nervoso, a gente tem dividido em central e periférico. Central é aquele composto pelo encéfalo e medula espinhal, e você tem o periférico. Quando você fala do periférico, aí você tem dividido em autônomo e somático. O autônomo é aquele que funciona sozinho. E ele vai se dividir em simpático e parasimpático. Esses dois vão trabalhar ali contrários um ao outro. Tá? De que forma? Vamos lá. Então aqui a gente tem a divisão do nosso sistema parasimpático e simpático. Olha lá, o que o sistema parasimpático faz? Contração de pupilas, ou seja, quando você está num ambiente com muita luz, ele fecha aquela região. Em contrapartida, o simpático, na presença de pouca luz, ele relaxa aquela pupila. Então, quando você está com fome e você vê uma comida gostosa, você começa a salivar. Quem está fazendo isso é o seu sistema autônomo parasimpático. Em contrapartida, o simpático inibe aquela ativação. E você vai ter eles funcionando como está exatamente aqui nessa imagem, funcionando de maneira contrária ali. O que um faz, o outro faz exatamente o contrário. Se esse manda ativar, esse aqui vai desativar. E eles meio que ficam se controlando durante toda a nossa vida. Lembrando que isso é uma coisa autônoma, ou seja, você não tem controle sobre isso. Ele funciona sem que você precise pensar ou se preocupar com aquilo. E por último aí a gente tem o famoso ato reflexo. Então o que seria esse ato reflexo? São respostas, tá, involuntárias a partir de algum estímulo que foi levado até o sistema nervoso central. Então, o caso mais clássico que a gente tem é do médico batendo martelo no joelho e o joelho sendo ativado. Para que ele faz aquilo? Para ver se está tendo uma comunicação entre o corpo, ou seja, entre a periferia do corpo e o sistema nervoso central. Então, se ele bate, a pessoa responde quase que na hora, ou seja, o que ele vai entender com aquilo? Que está funcionando tudo perfeito. Pelo menos até aquele momento ali que ele está investigando, está tudo certo, porque ele deu estímulo, sem a pessoa ver, óbvio, senão ela vai saber que ele bateu. Então, a resposta é quase que automática. Então, beleza, está tudo funcionando. Quando tem pessoas que sofrem algum acidente e, sei lá, caiu da escada, bateu com as costas no chão e não está sentindo a perna, o que o médico faz? Pega com uma agulha e fica furando o pé daquela pessoa. Tá? Para quê? Para ver se ela vai responder. Se em algum momento ali ela vai responder. Aí ele começa no pé, vai subindo pela perna, chega na coxa, para ver em qual nível está a lesão daquele cara. E é óbvio que isso pode ser uma coisa que, no caso do acidente, pode ser recuperado depois do trauma. Então eu coloquei aqui o esqueminha para vocês. Ó. A pessoa tem o estímulo, quer encostar o dedo lá no cactozinho, aquele estímulo vai para o sistema nervoso e automaticamente o sistema nervoso fala o que para o músculo? Contrai, tira a mão daí. Aí você tem a resposta contra aquele estímulo. Então o ato reflexo nada mais é do que movimentos involuntários comandados pelo sistema nervoso central através de por conta de algum estímulo que foi sofrido ali. E como ato reflexo você tem aí esses dois exemplos que eu coloquei, mas você também tem aí o espirro, a tosse e o vômito. Tá? Você vê que quando você quer vomitar de verdade, você não consegue controlar. Seu estômago meio que fica se contraindo. Aquilo ali é o sistema nervoso central mandando aquele músculo se contrair para jogar aquele alimento para fora. Talvez você tenha comido alguma coisa estragada ou que não estava muito legal, não caiu muito bem e você tem que tirar aquilo do seu corpo. Como é que você faz isso? Através do vômito. Então tem aquele impulso, aquela informação para o músculo liso fazer o quê? Contrai, 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 até que aquilo seja esvaziado lá de dentro. Beleza? E tudo isso, todo esse processo que ocorre no sistema nervoso, ele é comandado através dos impulsos nervosos. E aí você tem toda a comunicação através do neurônio, onde você tem aquele processo de repolarização, despolarização, bomba de sódio e potássio, que você vai ter ali a diferença de potencial ao longo de todo aquele neurônio, aquele axônio, fazendo com que o impulso nervoso seja passado para a frente. Tanto pegando da periferia e levando para o sistema nervoso, quanto pegando do sistema nervoso e mandando para a periferia.
Então, espero que tenham gostado da aula. Sistema nervoso é uma coisa assim com bastante conteúdo, mas com a videoaula vocês conseguem parar para fazer anotação e tudo mais. E, ficando qualquer dúvida, a gente terá o nosso encontro do Zoom para poder tirar todas essas dúvidas aí. Valeu!